Crianças, tudo bem com vocês? Eu sou a professora Ricardina Lacerda, espero que todos vocês estejam bem. Estamos de volta com mais uma aula de Geografia e na aula de hoje vamos estudar o uso dos recursos naturais. Vamos lá? Recursos naturais. O que são os recursos naturais, tá? Os recursos naturais são definidos como tudo aquilo que é necessário ao homem e que se encontra na natureza. Eles são classificados em renováveis e não renováveis, tá? São recursos naturais são recursos obtidos da natureza e usados para construir o mundo ao nosso redor, tá? E um exemplo desses recursos naturais, tá? Alguns exemplos são a água, o vento, o carvão, as árvores, tá? Petróleo, muitos outros que a gente vai estar vendo ao decorrer da nossa aula. Falamos que os recursos naturais são classificados em renováveis e não renováveis. Vamos conhecer quais são os recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são elementos naturais que, usados de forma correta, podem se renovar. Exemplos de recursos naturais renováveis são os animais, a vegetação, a água, a energia do sol e do vento. Recursos naturais renováveis. Os recursos naturais renováveis são aqueles que podem ser repostos pelos seres humanos ou pelo ciclo natural, à medida que são consumidos. Mas, atenção, mesmo alguns recursos renováveis estão sendo consumidos em velocidade maior que a sua reposição natural. A poluição e os desequilíbrios da natureza podem acelerar o esgotamento desses recursos, tá? Se não forem consumidos com responsabilidade, de maneira correta, esses recursos podem acabar, tá bom? Agora vamos conhecer os recursos naturais não renováveis, tá? Que são aqueles que de maneira alguma não se renovam ou demora muito tempo para se produzir. O exemplo de recursos naturais não renováveis são o petróleo, o ferro, o ouro e minérios em geral. A água, o solo e as árvores estão sendo considerados limitados devido ao mau uso, tá? Os minerais, petróleo e carvão mineral são recursos naturais não renováveis. Por quê? Porque eles levam milhões de anos para se formar e como estamos consumindo esses recursos muito rapidamente, eles correm o risco de se esgotar. O uso de recursos naturais é o ato de usufruir dos recursos que estão disponíveis, tá? E podem ser encontrados na natureza, podendo ser utilizado pelo homem em benefício próprio, como por exemplo a madeira. Ela é utilizada na área da construção civil, a água necessária para a sobrevivência humana, além de ter várias funções de importância na manutenção do planeta. E também temos o solo, que é o recurso mais usado pelo homem, além da água, já que o mesmo proporciona suporte para diversas atividades da subsistência humana. Para que tenhamos, por exemplo, o gás de cozinha e diversos utensílios e móveis em nossa casa, é necessário que os profissionais retirem do meio ambiente alguns materiais, como o ferro, a madeira, petróleo, entre muitos outros que a gente vem falando aqui na aula. Para que possamos continuar a extrair esses produtos da natureza, devemos preservar o meio ambiente. É muito importante preservar o meio ambiente para que podemos continuar utilizando esses recursos naturais. Mas, professora, o que eu devo fazer para ajudar a cuidar do meio ambiente? Tome banho rápido,
Participe de coleta seletiva de lixo, não jogue lixo nas praias, nas ruas, participe de projetos de sua comunidade, proteja os animais, cuide das plantas ou plante uma planta, tá? Uma árvore. Essas são atitudes que você pode estar tomando no seu dia a dia, tá? Para ajudar a cuidar do nosso planeta e que possamos também continuar usando os recursos naturais com responsabilidade. Então, crianças, acabamos por aqui. Fiquem todos com Deus e até a nossa próxima aula.